Chama-se Fado Mundo. É um projeto dos músicos André Santos e Hugo Edgar com o objetivo de levar o fado tradicional aos quatro cantos do mundo. Muito bem-vindos, André e Hugo, ao programa Germano Campos, entrevista aqui da RDP Internacional. Mesmo depois do fado ter sido considerado Património Imaterial da Humanidade pela Unesco em novembro de 2011, eu queria saber a vossa opinião. O fado é ou não um género musical familiar aos ouvidos de todos? Ou ainda há alguma estranheza neste som? Em Portugal acho que é super familiar. No mundo inteiro acho que... Estamos a falar no mundo, por isso é que é o fado do mundo. Acho que ainda não é familiar a todos. Nós vamos tocando por todo o mundo e em muitos sítios nos vêm perguntar o que é realmente o fado. E qual é a vossa explicação? Se é que é possível dar. A explicação passa sempre um bocadinho por tocar, não é? Por as pessoas experienciarem. Mas, sei lá, eu acho que a minha explicação pessoal passa através do sentimento, da mensagem e da música de um povo, não é? É mais pelo conteúdo. Mas isso não pressupõe que o ouvinte saiba português? Ou não necessariamente? Para entender. Eu não estou a entender a melodia, estou a entender as palavras. Sim. Pois, quando a gente fala de sentimento, um bom fadista consegue passar um sentimento sem se perceber a letra. E o caminho da explicação vai um bocadinho... Porque é muito desagradável para o autor da dita, não é? Porquê? Porque teve ali um trabalhão a escrever e a inspirar-se. Mas estamos a falar dos estrangeiros, claro. Tentar explicar ou fazer entender uma música, uma língua que não é a nativa de uma pessoa, é essa mesma pessoa. Por isso, para mim, se um bom fadista conseguir dar uma interpretação que a pessoa entende sem entender as palavras, a simbiose é perfeita. E o poeta não fica de todo atrás, porque foi o poeta que impulsionou aquela interpretação. E Edgar, quando te perguntam o que é o fado, a resposta é? Acho que o André disse muito bem que é preciso ouvir, porque o fado, realmente sendo uma expressão urbana, tal como outras expressões urbanas de outros países, como o flamenco, o tango, as várias expressões urbanas que existem espalhadas pelo mundo, é preciso um bocado ouvir e conhecer os instrumentos, porque sem se ouvir um bocado pode-se explicar que é acústico, tem viola, tem guitarra, eventualmente um baixo, uma voz feminina ou masculina, mas as pessoas precisam de sentir a energia, mesmo não conhecendo a letra. Eu toco todos os dias numa casa de fados e todos os dias está cheio de estrangeiros e os japoneses, os alemães, não percebem a letra e envolvem-se emocionalmente com a música. Então, por exemplo, para um chinês ou para um japonês, para um oriental de uma forma geral, soa aqui. É exótico. Só a energia. Eles não estão preocupados com a letra, mas um fadista ou um músico, quando se expressa, eles sentem isso, não é? Sentem que existe mais energia, sentem as dinâmicas, ouvem os instrumentos, envolvem-se com esse tipo de emoções. Tem alguma informação prévia sobre o fado? Eu não estou a falar sobre as origens do fado, porque pronto, já pressupõe um interesse muito grande pelos estudos. Depende um bocado dos guias que os trazem. Se calhar devia ser obrigatório pelos guias. Sim, não é? Eles fazem um bocado esse trabalho, não é? De informar. Mas informam bem, ao menos informam bem? Ou informam assim Depende da pessoa e do guia, não é? Mas de uma maneira geral eu sinto que eles informam os turistas do que é o fado, os instrumentos, do silêncio que deveria haver e que às vezes não há. Mas... André, quando se diz silêncio vai-se cantar o fado, nas casas de fado deveria haver um letreiro em inglês, no mínimo. As pessoas percebem, mas nem todas respeitam, porque também temos de entender uma coisa, que é muitas das culturas fora de Portugal, a música em bares, em restaurantes, serve de música de acompanhamento. E o fado é um espetáculo, na verdade. Para tudo, para o serviço, para a conversa, as pessoas estão para ouvir a música. Por isso é que é tudo acústico. Mas, por exemplo, se nós formos aos Estados Unidos, onde a música tradicional deles nestas situações é o jazz é mesmo para eles estarem a tocar e a gente com um copo na mão na conversa. Mas geralmente esse jazz é instrumental ou é também vocal? Varia, é igual. É que se fosse vocal, há que haver um respeito maior ainda pelo intérprete, não é? Eu acho que não estás muito certo. É uma opinião pessoal, mas acho que não passa... Existem letreiros por todo lado a dizer... Mas estás no Hot Club em Portugal e o Hot Club funciona como uma sala de espetáculos, não é como um restaurante que tem música. Não, é isso que eu estou a falar. Mas mesmo assim existe muito barulho.
Mas da parte dos músicos, de certeza que eles sentem que se houvesse silêncio... Mas qualquer músico sente isso. O que eu estou a dizer é, o fado e o flamenco também acontece isso. Eu já tive muito tempo em Espanha e eles também se deparam com o mesmo dilema do barulho. E como é música que não é amplificada, há sempre esta... Portanto, é a capela, digamos assim. É sem microfones, sem microfones. Isso faz a diferença. Agora, quando nós vamos a sei lá, já tive montes de bares aí em cidades pelo mundo que têm música, mas a música amplificada, as pessoas vão falar mais. E isso é aceite. E é essa a cultura que muitas pessoas têm quando vêm para o fado. Por isso, eu acho que nós não nos devemos chatear, devemos informar as pessoas que o fado é para... Até para nós, músicos, conseguirmos interpretar da melhor forma, tem de ser em silêncio, mas não vão zangar, porque as pessoas não o fazem por mal. É uma questão de educação, de cultura. Vocês são os dois instrumentistas, no entanto acompanham as mais variadas vozes. Como é que uma voz se adequa à guitarra portuguesa ou à guitarra clássica? Acho que a pergunta é mais como é que nós nos adequamos a elas. É ao contrário? Acho que sim. É ao contrário? É, porque eu posso... Os músicos da Amália diziam isso. Nós é que temos que correr atrás dela, não é? Claro, porque eu posso tocar o mesmo fado para 5 fadistas diferentes e a minha maneira de tocar vai ser diferente. Ou seja, não é a voz que se adapta à Mas minha não há maneira uma de cantar. matriz? E para além disso, todos eles possivelmente vão cantar em tonalidades diferentes. Portanto, mais uma razão porque a gente tem que se adaptar aos timbres. Sim, mas existe uma matriz, existe uma base que é a estrutura do fado. Não é? Por exemplo, o Hugo na guitarra avança com a melodia e eu avanço com a harmonia. Isso existe a base. Agora, a maneira como nós tocamos, a dinâmica, o tipo de respostas que fazemos, tudo isso é liderado pela voz. Ou deveria ser. Isso não acontece. Se não acontece é porque a qualidade não é... Está em baixo, porque supostamente quando... Isso é suposto acontecer. Os músicos reagirem às vozes e acompanharem as vozes e irem atrás com as dinâmicas. Quando uma voz puxa, nós temos que acompanhar com intensidade. Quando uma voz faz pianinhos, temos que acompanhar também essa energia. E, por exemplo, na Casa de Fados, onde tu atuas diariamente, existem jam sessions, por exemplo? Ou isso é impensável? Deixamos isso para o jazz? Não, isso acontece, esse tipo de tertúlias, mas não hoje em dia, acontece pouco nas casas de fado profissionais, que eu trabalho no Timpanas, que é uma casa uma casa de fado profissional. Super não é? considerada. E nós temos um espetáculo montado. Pronto. Não quer dizer que não apareça lá alguém, um fadista, que não possa cantar, mas isso acontece mais nas tertúlias de fado, ou nas casas de fado amadoras, ou em jantares de fado, esse tipo de jam session ou essas tertúlias, isso acontece, sim. Este trabalho é constituído por 13 faixas, 2 delas são instrumentais. Vocês são os compositores da maior parte dos temas, ou da totalidade, ou não? Não, nós somos os arranjadores. Nós fizemos os arranjos, mas os temas... Porque esses temas já existem. A maioria, são quase todos fados tradicionais. Há 1 ou 2 que são musicados, mas a base é fado tradicional. E nós fizemos foi os arranjos. Pegámos neles e pronto, desconstruímos à nossa maneira. Isso, há uma polémica muito grande. Há pessoas que não gostam que isso aconteça porque preferem deixar o trabalho... Se esse trabalho já está feito, o tradicional, para que é que vai ser mexido? Mas vocês não, obviamente, pela forma brilhante como este CD Fado Mundo é concebido, não concordam de todo com essa teoria. Pois, eu não concordo de todo. Se eu pessoalmente respeitasse isso e se todas as pessoas respeitassem isso, a música tinha parado há 100 anos atrás. No fado. Porque os fados tradicionais, muitos deles foram feitos nos últimos 50 anos. E não havia mais nada. Nos últimos 50 anos estamos a falar desde os anos 60. Sim, sim. Os fados tradicionais, há pouquíssimos fados tradicionais depois disso. Então, e os fados da Amália cantados nos anos 40, por exemplo, e 50? Não, o que eu estou a dizer é, até há 50 anos, foram feitos quase todos os fados que a gente toca hoje em dia, considerados tradicionais. Dá-me um exemplo. Sei lá... Pode ser os exemplos do CD. Sim, o fado sim. tango, Cravo. o fado cravo, Porquê é que se chama fado o cravo? fado de Sevilha. Olha, o nome do fado cravo em específico eu não sei. Porque eu sei que esse foi do Marceneiro. Né? Do Alfredo não sei Marceneiro. porque é que ficou. Mas muitas vezes os nomes dos fados têm a ver ou com o autor, por exemplo, o fado Pedro Rodrigues, que foi feito pelo guitarrista Pedro Rodrigues, ou muitas vezes... O Fado Lopes, por exemplo. Fado Lopes. Marceneiro, a marcha de Marceneiro.
há muitos fados que ficam com o nome também por causa da letra. Eu não sei, mas possivelmente o fado cravo, a primeira letra que teve, estou a tirar para o ar, não sei, chamava-se cravo ou estava ligado com isso. Muitas vezes os fados tradicionais ficam batizados. Mas é que fado, por exemplo, pode-se chamar fado cravo, mas é a música, depois não é o fado propriamente dito, porque todos esses fados têm outros nomes. Tem outros poemas. Quando a gente diz o fado qualquer coisa, fado de moraria, fado cravo, o fado de perseguição, é a estrutura melódica e harmónica base. Depois o fadista que vai cantar faz o poema que quer. Por isso é que são fados tradicionais, que com uma base musical faz o poema que ele quer sobre essa base. E então isso é mais complicado, por exemplo, desconstruir um fado, é quase fazer um fado de raiz. Não, nos nossos arranjos, a estrutura harmónica também se mantém um pouco. Nós foi dar outras cores e outras influências. Se não era outro fado. Se não era outro fado, exato. E a melodia, as cantoras cantam como se fosse fado tradicional. E depois o que está por trás são outras cores completamente diferentes, outros ambientes que são inspirados nas nossas influências da nossa vida toda e das nossas escolas. Eu estudei jazz, ele estudou flamenco, gostamos de tango, tem várias influências. Aliás, até se diz que o tango e o fado são complementos, são irmãos, não é? Géneros irmãos. Diz-se isso do tango e do fado, do flamenco e do fado, na verdade é das culturas. Ou até a morna de Cabo Verde. Tem a ver com as culturas urbanas. Porque como é a música que nasce do povo, sem ser do mundo erudito, acaba por ter alguma ligação, até porque o mundo tem muita ligação, não é? O mundo já tem muita ligação há muitos anos. Nós trouxemos a música há quem diga que o fado também vem do lundum brasileiro. A mim soa-me muito a morna. O flamenco tem imensa coisa. E isto aqui... A árabe, por exemplo. Também. Sim. As melodias têm muitas cadências árabes. Agora, é muito difícil saber a origem, mas que a ligação há. E está aqui. E este CD prova. Edgar, está na moda nestes tempos muito conturbados e, sobretudo, através da internet, falar-se de plágios e falar-se de... Já ouvi isto em qualquer lado. Até tivemos agora o exemplo recente do Diogo Pissarra, que era apontado como vencedor do Festival da Canção da RTP e acabou por retirar a sua música por alegadamente ser um plágio de uma outra canção. Os fados estão todos inventados ou é preciso reinventar o fado? Não adaptar os clássicos, mas construí-los de base. O fado não está todo inventado, não é? A prova disso é que todos os anos surgem temas novos e composições novas. Mas é muito difícil porque a estrutura do fado é rígida, de uma maneira geral, na arte e na vida, haver expressões novas. O que acontece hoje, acho, de uma maneira geral na música, são as fusões, tanto entre artistas como entre géneros, porque realmente já está tudo muito explorado e hoje em dia consegue-se criar coisas novas com fusões. E o André, o que disse em relação, por exemplo, ao... Eu acho que... vê se não perco. É muito importante haver pessoas também tradicionalistas, porque... já está tudo inventado. As gerações mais velhas... Vamos fazer coisas novas para haver uma continuidade. Mas é preciso manter-se a raiz também para não se esquecer. Então é importante haver os dois lados. As pessoas que querem fazer coisas novas e criar coisas malucas. E é preciso haver aqueles que acham que são... Que essas não, coisas malucas tem piada, não é? Sim. Se calhar aos ouvidos de muitas pessoas tradicionalistas este CD é uma coisa maluca, não é? Mas... É preciso haver os dois lados, não se perder as bases e as raízes em relação a tudo e é preciso haver inovação para andarmos para a frente e para não estagnarmos. Mas tu, quando falas em fusão, é com que géneros? Com qualquer um? A fusão pode ser feita de muitas maneiras. Mas passa a ser world music, por exemplo? Pois, isso foi um nome que se arranjou para se conseguir vender, neste caso, o fado, por exemplo. O conceito. Porque o fado, não consigo imaginar o fado como expressão... a nível mundial, se não tiver, se calhar, baterias e outro tipo de sonoridades e expressões que hoje em dia está como alguém dizia com alguma piada, o world music, por exemplo, os festivais, é onde cabem todos os géneros, tirando todos os outros. Não, é difícil ir a um sudoeste e conseguir competir, entre aspas, com outras bandas, se não se levar o fado com percussões e com coisas que consigam realmente encher
um sítio com 100 mil pessoas e conseguir mexer com o som a esse nível, não é? Porque com o tipo de instrumentos que tem, não quer dizer que não seja possível, mas hoje em dia eu sinto que para chegar ao mundo é necessário pôr instrumentos também do mundo para se conseguir expandir o fado. Mas isso também cria alguma comissão, se me permites, uma comissão intelectual, no sentido dos tradicionalistas não verem com muito bom agrado uma bateria, um acréscimo, um piano, um contrabaixo, não é? Pois, e preferiam apenas a guitarra e a viola. Porque a questão é que realmente existe o fado como conceito tradicional e expressão urbana, não é? E depois está-se a vender esse produto de outra maneira. Diz-se que é fado, mas vende-se com outras características que já não são aquelas que a gente sabemos que é o fado, ok? Então, aquilo realmente tem influências de fado, cheira a fado certos momentos, mas não é o fado puro. E se a gente só vender aquilo como fado, as pessoas depois vão deixar de saber o que é o fado. Porque o fado, não, aquilo também é fado, mas o fado puro não é aquilo. Mas há uma coisa, André, que não sei se vocês estão a notar. Muitos, sobretudo as nossas grandes intérpretes, grandes vozes, estou a falar, por exemplo, de uma Marisa, da Cristina Branco, da Carminho, etc., começaram pela base do fado, mas agora estão a ser lançadas como cantoras. Elas não querem, efetivamente, serem fadistas, porque serem fadistas é redutor. Eu acho que não é pela questão de redutor, mas vem por toda esta polémica. Eu apontei estes, como poderia apontar outros exemplos. Mas não é? vem mesmo está no ar esta polémica de és fadista, então só podes cantar fado. Mas não é por uma questão de redutora. Por exemplo, a Cristina Branco, desde o início da carreira dela, que ela se identifica como uma cantora que canta fado. A Marisa, não sei se ela diz isso, mas é o que ela faz desde o início da carreira. Sim, ela própria confessou que não gostava de fado. Sim, a Marisa cantou muito tempo soul, R&B, outras coisas antes de fazer o primeiro disco de fado. E depois foi cantar com os Rolling Stones, não é? Pronto. Ou foi a Ana Moura? Não, foi a Ana Moura. Nem sei. A Ana Moura cantou. Sim. É possível. Mas, ou seja, não acho que seja por uma questão de que é redutor ser considerado só fadista, mas é também por uma questão de respeito. Porque depois quando a gente pergunta, então, mas quem é que é um fadista? E depois nós dizemos, sei lá, o Marceneiro, só cantava mesmo fado. E elas, como não se identificam com isso, dizem que são cantoras que cantam fado. E que têm alma fadista, têm alguma coisa. Porque não acredito que pessoas que fazem a vida disto, onde metade daquilo que cantam, pelo menos, são fados tradicionais, a gente diga, não são fadistas. São. Para mim são. Não são só fadistas. Não são só fadistas, não é? Mas não há uma certa... eu não estou a dizer vergonha, mas não há uma certa limitação em dizer assim, é fadista fulano tal. É a cantora. Eu, por acaso, nunca senti isso. Não vejo... Nós também não somos as melhores pessoas, porque... Mas as vossas ambições passam também para além das nossas fronteiras. Por isso é que este CD se chama Fado Mundo. Pois, mas nós realmente se calhar pertencemos àquele grupo de pessoas que fazemos coisas inovadoras. Nós não somos tradicionalistas de maneira nenhuma. Nem a maneira de tocar, nem a maneira de compor, nem a maneira de ver a música. Pois, nós temos um leque muito grande pelo estudo que tivemos, pelas influências, naturalmente, pelos gostos. O André está ligado à guitarra clássica, o Edgar à guitarra portuguesa. Como é que começou a vossa ligação com estes instrumentos, André? Olha, o meu irmão começou a tocar guitarra quando eu tinha 10 anos e eu ia aprendendo. E ele chegava à casa das aulas e ensinava-me o que tinha aprendido e foi assim. E depois, segui o meu caminho, fui eu ter aulas, conservatório... E ele é guitarrista hoje em dia? Toca só por diversão. Então inverteram-se os papéis. Sim, ele que te ensinou, deixou a... Mas eu sempre tive um gosto especial pela música desde miúdo, mesmo sem saber tocar nada. Os meus pais davam comigo a fingir que estava a tocar. Pronto, o meu irmão gostava, mas não tinha uma paixão tão acentuada. E eu mal tive a oportunidade de aprender qualquer coisa, levei isso mais adiante. E tu, Edgar? Eu comecei pela guitarra clássica também, muito novinho, e tive as minhas bandas rock, e depois fui estudar pod club, fui estudar jazz. Entretanto, também estudei som e apaixonei pela guitarra portuguesa no musical Amália, que eu era o operador de som e era lá o responsável de som. Mas durante os 7 anos? Durante os espetáculos todos, menos agora quando na reposição em 2017.
muitos espetáculos. Foi muito tempo. E foi nessa altura que eu conheci o fado e que me apaixonei pela guitarra portuguesa e depois comecei a ter aulas com o Arménio de Melo, que era o guitarrista. Grande mestre. Grande mestre. E foi assim o meu percurso. Entretanto, o ano passado acabei um curso superior com o Custódio Castelo, de guitarra portuguesa. Outro grande mestre. Outro grande mestre. E tem sido assim o meu percurso. Essa parte do som é importante saber muito de som para tirar o melhor proveito da guitarra. É uma coisa que se calhar a maior parte dos músicos não pensa nisso, mas eu acho que é muito importante. Tanto para um técnico é importante conhecer, ter noções de música e de instrumentos e de acústica e de como é que as coisas respondem, mas para um músico também acho que é importante ter noções de som. Nem que seja só se tiver uma vida muito ativa a nível de espetáculos para saber o que é que há de pedir aos técnicos quando está num palco, por exemplo. E para ter noção também do próprio som que sai do instrumento e de como é que o há de executar e projetar o som. E há muita gente, André, que hoje em dia, malta nova, que quer seguir os passos de guitarra, de guitarrista. Estamos a falar de guitarra clássica ou guitarra As duas. A portuguesa, sobretudo, não é? Sim, Que é aquela mais associada ao fado. Eu acho que as provas estão dadas. Temos uma geração de novos músicos na casa dos 20, já profissionais e a viverem disto com uma qualidade muito alta. E isso só acontece porque as pessoas têm interesse e, por exemplo, uma coisa curiosa é que os violas, vou falar mais dos violas, os violas antigos, temos um ou dois que se destacam em termos de técnica, de estudos. Os violas novos, temos um ou dois que se destacam por não terem estudos, porque quase todos têm. E isto há uma vontade dos miúdos de hoje, de quererem estudar e levar os instrumentos para a frente. E acho que na guitarra portuguesa é igual. Eu acho que sim. E com este novo curso que surgiu há uns anos em Castelo Branco, que é o Custódio Castelo que está à frente, eu todos os anos tenho saído, como ele diz, uma fornada boa de guitarristas que sai dali e que, passado pouco tempo, estão a tocar com grandes artistas. Mas o mercado não é limitado? Não acredito nisso. A vida não é limitada, há sempre espaço para tudo. Se a gente fizer as coisas bem feitas, há sempre espaço. Essa teoria não concordo de todo. Sim, mas eu percebo. Portugal é um mercado limitado, não é? Não acho. E as casas de fado é onde os músicos e os cantores conseguem se expressar o ano todo, para além dos espetáculos que têm. Porque é uma percentagem muito pequena de artistas que vive só dos espetáculos sem ser da Casa do Fado. E a Casa do Fado já são muitas em Alfama, no Bairro Alto. Quando chega ao inverno não há turismo. Se acharem que o caminho é um mercado que começa a ficar... Se acharmos que o caminho é aprender as músicas e estar à espera que o telefone toque, aí é limitado. Mas para mim isso não é só a vida, né? A gente inventa. A gente fez este disco porque achamos que o mercado não é limitado. Se nós acreditássemos que o mercado fosse limitado, não tínhamos feito este disco, porque não havia espaço para ele. A gente inventa. E inventou muito bem. Tu disseste que durante o inverno, a chamada época baixa do turismo, não há um grande número de turistas em Portugal, mas Portugal está efetivamente na moda. Esperemos que isso, para o bem e para o mal, se prolongue durante muito tempo, até por questões económicas, obviamente. Hoje em dia, há turismo de janeiro a dezembro ou há quebras? Há quebras, mas hoje em dia o turismo nota-se mesmo que está em alta. E onde eu trabalho, no Timpanas, este ano tivemos sempre teve sempre cheio. Foi muito bom, mas é natural que desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, estes meses, para a maior parte das casas de fado em Alfama e no Bairro Alto, existe um decréscimo muito acentuado de turismo. E isso influencia. Algumas fecham há algum tempo. Há sempre mais procura de trabalho em relação ao que estávamos a conversar. Mas está a mudar, por acaso está a mudar. Na casa de fados onde eu toco... Podes dizer qual é também? É a Mascota Atalé, que é uma casa muito pequenina. O inverno era sempre horroroso, mesmo. É uma casa no bairro... Por exemplo, a casa do Hugo trabalha muito com grupos que fazem reservas e vai um grupo grande para lá. A casa onde eu toco é pessoas que passam na rua e entram. E logo, se o bairro alto não tem tantas pessoas, a casa não tem ninguém.
E este ano, desde outubro até aqui, claro que reduziu comparativamente com o verão, mas não tem nada a ver. A casa tem tido sempre pessoas... conta-se pelos dedos da mão os dias mesmo fracos. Nós também sentimos isso, é verdade. Significa que, obviamente, continuamos a ter uma época baixa, mas a época baixa está mais acima do que há uns anos atrás. E são portugueses? Os portugueses também lá entram? Também entram. Mas não são os portugueses, não chegam a 50% da casa. E Jorge, falaste no Bairro Alto. A malta mais nova, estamos a falar dos 30 anos para baixo, tem alguma apetência por ouvir este tipo de música? De uma maneira diferente. Normalmente a malta mais nova vai ao fado, vai tipo à Tasca do Chico, beber um copo e fica a ouvir o fado. Nas casas onde a gente toca, onde se vai jantar, eu não sei se tu sentes isso, mas pelo menos não sinto. Mas porque o jantar já é caro também, não é? Sim, talvez por isso, porque... Sim. Não há muito guito também? Talvez, possa ser por isso. Acredito que sim. Olha, este álbum, Fado Mundo, há 11 intérpretes representando várias gerações. Queres falar de quem é que vocês convidaram para abrilhantar as vossas composições, mesmo os arranjos destes fados tradicionais? Queres falar? Pronto, como disseste, tem três gerações. Tentámos abranger aqui uma geração mais nova, uma mais intermédia, já com carreira, e outra com, por exemplo, das pessoas com mais experiência. As veteranas. Sim, temos a Alice Pires e a Linda Leonardo. Obviamente não são pessoas velhas, coitadas, mas são pessoas que já têm muita experiência. Então? Sim, muita experiência e muitas provas dadas que sabem cantar fado. Elas estão a defender esta parte mais veterana. Na parte intermédia, pessoas já de carreira, mas que ainda estão na flor da idade, temos a Ana Lins, a Carla Pires, a Célia Leiria, a Diamantina, não sei se me estou a esquecer de alguém. Mas pronto, são pessoas que já têm álbuns delas, fazem carreira a solo, vão andando por aí a cantar, já estão bem implementadas também no meio. E depois tentámos ir buscar uma geração um bocadinho mais nova, de pessoas que para nós cantam muito bem, mas que ainda estão a dar os primeiros passos no fado, como a Joana Mel, que estamos a ouvir, que apesar de já não ter 20 anos, ainda são os primeiros passos no fado. Temos a Catarina Rosa, a Sofia Ferreira, a Cristina Clara, Sandra Correia. Sim, esqueci-me da Sandra. A Sandra já está no escalão intermédio. Também já tem os discos dela e a carreira dela. Pronto, isto é um bocado difícil às vezes fazer estas barreiras, mas o nosso pensamento foi ter assim... Mas depois as pessoas perguntam, mas quem é? Quem é este nome? Às vezes perguntam, há nomes que as pessoas não conhecem, mas é assim, todos os nomes que estão aqui são pessoas dentro do fado que já provaram alguma coisa. Mas isto é para os ouvidos não fadistas. Sim. A resposta a isso, a primeira resposta é, já são pessoas que cantam bem. Claro. É logo a nossa primeira resposta. Bem, as pessoas não podem conhecer tudo. Por exemplo, eu e o Hugo organizamos os encontros de fado de Almada, em que tem sempre um convidado... Eu sei, já cá estiveste? Sim, a gente faz sempre aqui a promoção. Mas temos sempre um convidado em cada eliminatória, pessoas de carreira para estarem junto dos concorrentes, e muitas vezes o público que vai ver não sabe quem é aquele convidado. E não é por isso que aquele convidado não tem já 15 anos de carreira, mais que provas dadas. As pessoas não podem conhecer. Mas tudo. Isso não é injusto? Em que sentido? No sentido de ter já tantos anos de carreira e não ter passado aquela barreira do conhecimento público. Passou a barreira, mas não para aquelas pessoas que estão naquela sala. Não, mas para a maior parte das pessoas, se calhar, também reagem da mesma forma, não é? Ou reagiriam da mesma forma. Mas, por exemplo, está-me a vir à cabeça, por exemplo... a Carla Pires, com quem eu costumo tocar regularmente. A Carla fez o Amália. A Carla estreou-se, não sei se estreou, mas pronto, entrou no musical Amália, do La Féria. Sim, no primeiro, e depois saiu para se dedicar à carreira a solo, e desde então tem feito a carreira a solo. E se calhar muitas pessoas aí na rua não sabem... Pois não, só se lembram de Alexandra. Pois, nem sabem quem é a Carla Pires, mas entretanto a Carla Pires tem quase 15 anos de carreira a solo, já correu o mundo inteiro. Agora, se é justo ou injusto, eu não sei, porque ela continua com concertos. Ela enche as salas onde vai.
se calhar cá em Portugal não é tão conhecida, mas tem nome lá fora. Eu acredito que em Portugal haja muita gente que não saiba quem é o Tony Carreira. Não, Tony Carreira, em Portugal já acho que... Mas é provável que haja que pessoas que não saibam quem é. sim. Eventualmente podemos dar esse benefício da dúvida. Edgar, como é que se consegue dar, por exemplo, temos agora um vasto leque de raparigas e de jovens e senhoras, a Ana Moura, já aqui falámos, a Marisa, outros nomes grandes, mas que durante muitos anos, por exemplo, a Ana Moura, durante muitos anos, não sei se até atuou na tua casa ou se a acompanhaste alguma vez. Sim, já. E de repente... nunca tocou no E de repente, e se calhar não é tão de repente assim, tem a ver muito com marketing e com a promoção das editoras, etc., passou para o outro lado do anonimato. Como é que isso acontece? Pois, as coisas nunca acontecem assim tão de repente, não é? E depois tem sempre a ver com as pessoas que nos ligamos e que estamos associados na vida, não é? Ela teve a felicidade, acho eu, de conhecer o Jorge Fernando e o Custódio Castelo, criaram muitos temas para ela e produziram os trabalhos dela, e só isso é logo um impulso muito grande para ter um bom produto, para mostrar, para vender, e ela tinha as condições todas para poder ser uma grande artista. Teve um timbre, uma voz bonita, teve trabalhos bem produzidos, bem tocados, teve a editora... O look também é importante. Também é importante, claro, é tudo importante. Para mim não é o mais importante, nem nada que se pareça, não é? O look é uma construção posterior a todo o percurso que ela fez, Sim. acho eu. Eu acho que o look não é suficiente para vender nada em termos de música, Mas hoje em dia não há uma ditadura da imagem. A todos os níveis, não é? Mas há. Mas acho que o aspecto visual não é duradouro. Não mantém uma carreira consistente. E, por exemplo, a Ana Moura é uma mulher bonita e com bom porte, mas só se mantém durante tantos anos porque está lá muito mais do que a aparência. Naturalmente. Portanto, as pessoas Há uma coisa que se chama talento. as pessoas têm aparência, só a aparência, lançam um disco, fazem uma tour e pouco mais. Sim, e o que eu sinto também é que realmente neste tipo de expressões urbanas, realmente quem está a dar a cara a um cantor preocupa-se com a aparência, é verdade. Mas se formos mais para o pop e para o rock, isso, realmente é que se explora isso a níveis muito grandes, não é? Porque... Sabes que uma cantora, se tiver uns quilos a mais, é rejeitada quase de imediato. Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Se calhar no fado não é? No fado não. Na ópera admite-se uma Monserrat Caballé com 100 quilos, não é? No fado não é tão importante ser bonito ou ser feio. É natural que para uma capa de um CD, qualquer coisa, a imagem que seja trabalhada possa vender mais, é verdade. Mas em termos de expressão musical, e se calhar noutras áreas como o pop e o rock, isso é muito importante, a parte visual e a parte da imagem. Edgar e André, gostei muito de vos ter aqui, porque vamos ter a oportunidade já a seguir de ouvir temas deste vosso álbum Fado Mundo. Este trabalho tem alguma possibilidade de, no futuro próximo, este ano, em 2019, por exemplo, ultrapassar as fronteiras e ser apresentado lá fora às nossas comunidades? Sim, nós na verdade estamos a começar a planear para, a partir de setembro, pormos isto na estrada. Não com as fadistas todas, porque era impossível. Sim, nós gostávamos de fazer são 13 temas, são 11 cantoras. 11 cantores, porque há 2 temas instrumentais. Sim, nós gostávamos de ter 1 ou 2 concertos de apresentação em Lisboa, talvez com todas as fadistas, mas depois estamos a pensar no formato de estrada em que 1 ou 2 delas podem fazer os temas todos. E seria uma belíssima estreia. Uma outra estreia, André, é a tua paternidade. Eu não sei se quando esta conversa for emitida para todo o mundo, se já terás sido pai ou não, mas é uma estreia para ti. É uma estreia. E daí nós também estamos a pensar em pôr este projeto na estrada mais para o final do ano, para dar tempo a estas coisas. Por culpa da Pádua. Da Pádua. É muito curioso. É revelado aqui em primeira mão. Eu não conheço, sinceramente, não conheço ninguém, mas é Pádua do nome próprio. Esperemos que sim, esperemos que o registro deixe, mas sim. E tu tens uma filha, Edgar, que também tem um nome muito peculiar. Tenho 2 filhas, uma é a Eva Luna e a outra é a Ema Iris. E também são nomes assim, não tão comuns. Mas foram dados... Algum de vocês compôs alguma canção, ou pensas que compor alguma canção para o teu rebento? Claro, já tenho. Já tens? Sempre.
E esperemos que elas correspondam em gosto e em talento, naturalmente, se saírem aos pés. Tem ouvido a canção na barriga e tudo. Muito bem, isso é que é preciso. Muito obrigado. Obrigado. Como é que vocês, por última palavra, como é que vocês definiriam este Fado Mundo? Inovador. Diferente. Diferente em que sentido? Do tradicional. Portanto, Do que estamos habituados. Quebrar barreiras. Quebrar barreiras, isso é que é o mais importante para sabermos que, afinal, há fado neste mundo e também no outro. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.